Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexões Ribeirão. O nosso encontro aqui toda semana na TV Tati e nos outros canais do Grupo Tati de Ribeirão Preto. Sempre uma grande entrevista, sempre uma convidada ou um convidado todo especial e desta vez nós temos a grata satisfação e a honra de estarmos recebendo aqui a nossa querida Amparo Belo Potel. Olá, Amparo. Olá, tudo bem? Bem-vinda, minha querida. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Legal, Amparo. Olha, e nós vamos ter aqui hoje um papo todo especial, né, na área do meio ambiente, que, aliás, é um dos focos aí, uma das temáticas que a gente sempre aborda aqui no Conexões Ribeirão, né? E, na verdade, é uma discussão sobre meio ambiente voltada para Ribeirão Preto, especificamente por uma região da cidade, que é a Zona Leste, e especialmente aquela área ali tão bonita da Lagoa do Saibro, né? É o nosso tema aqui hoje, que nós vamos conversar bastante aqui com o Amparo. Mas antes de chegarmos na Lagoa do Saibro, Amparo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre você, né? Eu estou sabendo que você não é brasileira nativa, como você gosta de dizer, você é espanhola, é isso mesmo? É, eu sou brasileira de coração, né? Meu pai era um espanhol que, se você falasse mal da Espanha, ele não tinha problema. Mas se você falasse mal do Brasil, ele ficava muito bravo. Já criava caso. E eu acho que eu faço a mesma linha dele, né? Eu sou brasileira de coração, amo o país, apaixonada. Tudo que eu tenho eu devo ao Brasil. Então eu sou uma pessoa extremamente grata por poder ter a oportunidade de atravessar o oceano e chegar aqui. E você veio então com sua família, estava ainda criança? Não, na verdade, meus pais vieram no último navio de imigrantes, quando o Brasil abriu as portas para os imigrantes para poderem ajudar no desenvolvimento do país. E eu vim 3 anos depois. Eu fiquei na Espanha com a minha avó materna, eu e minha irmã. Aí naquela época era muito comum, né? Você pagava a passagem do seu filho e uma aeromoça trazia ele de onde estava para o país. Então, eu e minha irmã saímos, eu nasci em Santiago, eu nasci numa cidadezinha, aldeia basicamente, né? Que é lá de Pontevedra, menorzinha, tinha 10 casas quando eu saí de lá, hoje tem 12. É grande. Você já voltou lá depois, então? Já, graças a Deus tive a oportunidade de voltar, e meus pais todos estão lá. E aí eu pude, aí meu pai, minha mãe, eles juntaram o dinheiro e pagaram a passagem. Só que aí a aeromoça sumiu com o dinheiro e não trouxe, a gente não pôde vir. Aí eles juntaram depois de novo, aí depois de 3 anos, meus pais conseguiram trazer a gente para o Brasil. Então colocou eu e minha irmã, eu com 5 anos, minha irmã com 3, dentro de um avião, com uma pessoa estranha, para encontrar um homem que eu também não lembrava quem era, porque meus pais meus pais deixaram nós na Espanha, eu tinha 2 para 3 anos e minha irmã tinha 8 meses. Já tinha passado algum tempo? Já tinha passado, já. E você não veio direto para Ribeirão Preto, né? Não, eu fui para São Paulo. São Paulo. Eu vivi em São Paulo até os meus... Eu vim para Ribeirão Preto em 94, até os 44 anos. Eu conheci Ribeirão Preto por conta de um cunhado que veio trabalhar em Ribeirão. E eu sempre gostei do interior, né? Acho que por conta das raízes, né? Porque a gente morava numa aldeia, né? E eu sempre gostei do interior, e aí ele veio para cá, a gente achou interessante, gostou. E aí surgiu uma vaga para o meu marido, na época eu era casado, para o pai dos meus filhos trabalharem numa empresa aqui. Meu cunhado mandou o currículo, e aí começou uma série de entrevistas e ele foi aprovado. Nós viemos, ficamos 8 meses, mas ele não se adaptou aqui no trabalho e voltamos para São Paulo. E depois, em 94, eu voltei para cá de novo. Ótimo. Ô, Amparo, e quando você então se estabelece em definitivo aqui em Ribeirão, você já foi lá para o Jardim Interlagos, onde você mora hoje? Sim, sim. Quando eu estive em Ribeirão em 89, nós tivemos a oportunidade de comprar uma casa. E a casa que nós comprávamos ficava em frente à lagoa. E a minha preocupação é que a lagoa transbordasse e inundasse a minha casa, porque em São Paulo tinha muito essa questão de enchentes. Enchentes, como até hoje, né? Como até hoje ainda tem. E aí eu falava assim, gente, vai chover e esse negócio vai transbordar e eu sou a primeira casa que vai entrar, né? E aí depois eu tive gente descobrindo que esse problema não aconteceria porque as lagoas eram interligadas e dificilmente a água entraria na minha casa. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com a minha lagoa. E aí você montou um salão de beleza? Isso. Lá, ali na sua própria casa? Na minha própria casa. Comecei na sala da minha casa. Na época, minha irmã era cabeleireira já, que ainda é até hoje. Foi ela que me colocou na vida, né? Vamos dizer assim.
E ela me ensinou a profissão, eu fiz o curso no Senac, e ali a gente foi crescendo, né? Foi devagarzinho, aí a gente expandiu um pouco, aí o bairro foi crescendo, porque eu tive uma vez uma criança que falou assim, nossa, mas você vai fazer um salão de beleza aqui? Aqui é tudo muito longe, é tudo muito complicado, né? Não vai dar certo. Eu falei, não, mas estou na minha casa, na época eu já tinha 3 filhos, eu falei, era a condição mais fácil para mim poder cuidar dos meus filhos e trabalhar. E graças a Deus eu fui muito abençoada, né? Estudei bastante, trabalhei bastante e hoje a gente tem um salão muito bacana lá. E com bastante clientela. Graças a Deus. Eu agradeço a elas todos os dias pela confiança, pelo compartilhar, né, o meu dia com elas. Amparo, mas a gente gostaria de conversar mais com você hoje sobre essa pegada sua ambientalista, né? Voltada ali para a defesa da Lagoa do Saibro, né? Que está na sua porta praticamente, está ali, né? Você admira aquela paisagem ali todo dia. Todo dia. Né? Afinal de contas, a Lagoa do Saibro, ela fica cercada por vários bairros, inclusive pelo Jardim Interlagos, é um dos bairros, né? É uma região densamente povoada, né? Esse povoamento intenso na região, isso significa ou tem significado até agora alguma ameaça à lagoa? Como é que foi historicamente essa questão da construção dos condomínios, dos bairros ali em volta e a questão da lagoa que fica bem no meio? Eu acredito assim, Lages, que é tudo um conjunto de coisas, né? Na verdade. Hoje a gente tem um solo mais impermeável, né? Ainda a gente tem um campo de canavial na parte de cima, que está ali há muitos anos, que a gente também sabe que a monocultura, com o passar dos anos, também vai impermeabilizando o solo. Mas tudo em volta acabou crescendo. Junto com isso, vem a questão da mudança climática. Eu não tenho mais ali, por exemplo, eu tinha aquela encosta que captava a água e descia as águas para a nossa lagoa. Por conta da mudança climática e por conta da impermeabilização do solo lá para cima, a gente também não tem tantas águas mais. Então, a nossa lagoa, o ano passado, ela secou. Com muita tristeza. Secou a Lagoa do Saibro? Nossa, que horrível! E eu fiquei desesperada, porque quando eu falei assim, eu preciso arrumar um barco para poder tirar os peixinhos que estavam lá. E quando eu fui correr atrás, vamos esperar, vai dar tempo, o tempo não deu e meus peixes morreram. Então, foi uma tristeza muito, muito, muito grande. Então, eu acho que é tudo uma sequência. Então, esse ano, graças a Deus, ela voltou, não a encher, mas ela voltou pelo menos a cobrir um pouquinho porque criam-se ilhas, né? Como ela foi ali, segundo historicamente contam, ali era um lugar onde é o único lugar de Ribeirão que tem a argila própria para a construção. Apesar de todo o solo daquela região ser de argila, ali é um lugar específico. Parece que, historicamente, há muitos milhões de anos atrás, por conta da descida, foi se desenvolvendo um calcário diferente ali. Então, era naquele lugar que as pessoas instintivamente recolhiam o melhor saibro. Então, foram escavando. Então, escavando aqui, escavando ali, até formarem ilhas. E quando a água chegou, né, acho que não sei se foi de chuva, para mim tem nascente lá. Eu já vi algumas pequenas nascentes, mas não sei de responder. É essa a discussão, se a Lagoa do Saibro seria também um afloramento do aquífero Guarani, porque está na região. Está na região. Né? Nessa questão aí, eu não sei, eu vou te contar como curiosa que sou, né? Quando a gente tinha uma abundância de água, a gente tinha chuvas mais fortes, porque hoje até as nossas chuvas não são mais torrenciais, né? São aquelas chuvas de pancada leve, chove, 20 minutos acaba. Aí o próprio sol vem e evapora a água. Então eu não tenho nem o tempo de segurar aquela água ali, porque o sol é muito intenso e ela evapora. Quando nós tínhamos a lagoa ali, a gente tinha uma pequena nascente lá no fundo, porque o próprio solo ele era encharcado. Hoje ele já está mais craquelado, mas inclusive eu andava com o vereador Marcos Papa por ali, que eu mostrei para ele, eu falei, olha, você anda aqui, você sente que você afunda. E o que era muito engraçado, mesmo eu não tendo água ali, quando você entrava naquela mata, você sentia a friagem subir por você. Hoje já não senti tanto, porque hoje ali já secou bastante.
E a intenção, quando o Silvio plantou naquela região toda, que a gente plantou tudo por ali, é que quando essas árvores estejam mais mocinhas e adultas, elas consigam formar um ambiente onde essas águas possam voltar. Segundo Zé Walter, a água não acaba, né? Ela só troca de lugar. Ela procura o outro lugar onde ela possa se manter. Então, eu acredito assim, vamos esperar, né? A Global Tree fez um trabalho muito bonito ali, plantou 4.500 árvores, 4.000, sei lá, é muita árvore, tem muita árvore. E graças a Deus, no dia do plantio, a gente foi tão abençoado que Deus mandou uma chuva muito boa. Então a gente acabou de plantar, fechou o tempo e choveu. Então a gente foi abençoado, né? Para que essas mudinhas que foram plantadas naquele dia tivessem pelo menos mais 7 dias de aguinha para poder se fortalecer e se amarrar no nosso solo. Agora, a manutenção, o acompanhamento desse trabalho de plantio, ele continua. A própria Global Tree, ele mantém esse trabalho, né? Sim, sim. Até o compromisso dele, porque é um projeto muito interessante, né? Você compra uma árvore, paga 20, na época a gente pagou R$20, agora deve estar com 25, e ele se compromete a cuidar dessa árvore por 2 anos e meio. E aí você ganha um código criptografado, onde você pode colocar no seu celular, e na hora que você quiser visitar a sua árvore, você coloca lá e pelo GPS você encontra a sua árvore. Olha que interessante. É muito bonito então, o projeto. Quer dizer que tem também ali uma relação de filiação, de paternidade até. Com esse trabalho de plantio. Com certeza. Então, isso mobilizou bastante a população? Bastante. Na verdade, o Silvio ele conseguiu parcerias com a Nestlé, a gente foi até a Nestlé adotou por sorte, né? Naquele dia abençoado, tinha uma comissão da Suíça, da Nestlé, aqui em Ribeirão Preto, que gostou do projeto e acabou adotando, e fizeram eu sei por isso, porque meu filho trabalha lá dentro. Então, a cada planta que um colaborador comprava, a Nestlé comprava outra. Olha só que interessante. Então, foi um projeto muito bonito. Depois, parece que ele vendeu para uma usina, que também precisava fazer uma compensação ambiental, e ele conseguiu com essas 4.000 mudas. E ele falava assim para mim, ele falou, Amparo, o pessoal tem um carinho muito grande por essa lagoa. Eu falei assim, acho que a gente já brigou tanto por ela na televisão, que a gente acabou sendo conhecida, né? Tanto é que a gente fala assim, às vezes as pessoas me lembram, olham na rua pela lagoa. Ah, você é a moça da lagoa. Eu falei, sou a moça da lagoa. Legal, Amparo. Amparo, vamos dar um intervalinho aqui, né, no nosso programa, para os nossos comerciais, sim, mas daqui a pouco a gente volta com essa conversa muito legal, tá bom? Tá daqui ótimo, a pouquinho. Então tá bem. Tudo fica mais leve quando temos carinho em torno da gente. No Hospital de Câncer de Barretos é assim. Tratamento 100% gratuito que junta excelência e amor. E é tanto amor que ele até mudou de nome. Agora se chama Hospital de Amor. Para o hospital continuar ajudando as pessoas, precisa da sua ajuda. Ligue e faça sua doação de 10, 20 ou 50 reais. Hospital de Amor, porque vencer o câncer é mais fácil quando se está cercado de amor. E ao Conexões dessa semana, com a nossa entrevistada de hoje, Amparo Belo Potel. E nós estamos falando aqui, né, de um tema de meio ambiente relacionado aí à Lagoa do Saibro. Para quem não conhece, né, que é uma área de preservação, é uma área, inclusive, de grande importância também para a população da região leste da cidade, uma região onde nós encontramos o aquífero Guarani, uma região de recarga, né? Temos ali vários efluentes, né? E a Lagoa do Saibro é testemunho de tudo isso aí, né? Está bem ali no coração de vários bairros ali da nossa zona leste. Ô, Amparo, eu queria saber o seguinte, você falou no primeiro bloco de muitas ações e atividades ali, de entidades e da própria população, em defesa da Lagoa do Saibro. Mas e o poder público municipal? Como é que tem sido essa relação da comunidade com o poder público quando a questão é meio ambiente e é a Lagoa do Saibro? Bom, a gente se mobiliza bastante, né? Nós temos um grupo chamado Mutirão da Lagoa, onde tudo que a gente precisa, a gente vai para a Secretaria de Meio Ambiente, a gente ficou muito tempo no GAEMA tratando da questão de
preservação daquela área, porque o GAEMA trabalha a questão da acidentes, né, águas contaminadas que não pode ter naquela região. O GAEMA é o grupo... O GAEMA é do Ministério Público. É, o grupo especial... para defesa do meio ambiente, né? E agora, na verdade, como a gente já não tem mais essa questão, a doutora Cláudia, que nos acompanhou durante muitos anos, ela diz assim, agora vocês estão libertos, não libertos, né? Eu deixo vocês e mando vocês para o outro ministério. Ele falou, nossa, mas quem que vai lutar pela gente agora, né? Porque ela foi muito sábia, ela que nos ajudou a interditar quando aquele pedaço corria o risco futuro de desabamento, com relação à encosta. A gente fez reunião com as secretarias, para Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, eu conheci todas as secretarias. Aliás, foi o primeiro contato que eu tive assim com política de verdade, né? E aí eu via a real importância disso na nossa vida, que até então eu era uma cidadã que, como todo mundo, não entendia como essa máquina funcionava. Às vezes também não entendo muito bem ainda hoje, né? Mas é muito complicado, porque, na minha opinião, por ser uma área tão importante, ela é muito largada. Para você ter uma ideia, quando o Silvio foi fazer o plantio, a gente precisava que carpinasse aquilo lá, a gente não tinha pessoas para capinar aquilo ali. E aí o Silvio tem que dar uma manutenção naquilo lá. E ele fez uma parceria com a prefeitura, onde ele se compromete em cuidar daquilo lá, mas a prefeitura, em contrapartida, vai roçar aquelas mudas para que elas não morram. Porque se o mato cresce, as mudas morrem. E não fazia parte. Então, aquela área não faz parte nem do planejamento de limpeza urbana. Que isso? Não há, mas não há serviço de limpeza urbana em torno da lagoa? Não. Não acredito, Amparo. Não. O mato está crescendo. Outro dia, alguém jogou um cigarro por lá, encontrou um solo fértil para isso, pegou fogo. Eu vi aquele fogo, saí correndo, meu vizinho já estava lá jogando água. Nós fizemos quebrar uma árvore, um galho de uma árvore, e ficar lá chacoalhando enquanto ele ia buscar água, para a gente poder não queimar aquele monte de árvores que nós plantamos ali, porque aquelas árvores quem plantou, no caso, foi a gente. E a gente tem um carinho especial por elas, né? Então, são nossos filhos. Sim. E a gente saiu correndo, por quê? Porque o mato estava muito alto, a parte de baixo estava seca, e alguém, acidentalmente, seja lá, né, jogou e pegou fogo. Quer dizer, eu corria o risco de... E isso aconteceu também o ano passado, onde eu larguei a cliente minha na cadeira, e eu vi o fogo, saí correndo. Quando eu cheguei lá, estava pegando fogo, nós tínhamos feito um jardim do lado do Rodrigo, que faz parte do nosso mutirão, que ele gosta muito disso, montou um jardim, e o fogo correndo, se alastrando, e nós perdemos 3 árvores ali, por conta de que tinha um mato que não tinha sido cortado, né? Amparo, quer dizer, então, do Ministério Público houve muito apoio, muito acompanhamento, né, dessa questão? Sim, no Ministério Público, sim. Sim, do GAEMA. Graças a eles é que a gente conseguiu tudo isso. Sim. Foi aí que a gente conseguiu a encosta da nossa lagoa, foi aí que a gente conseguiu fazer o desassoreamento da outra lagoa, porque, na verdade, nós temos 2 lagoas, né? Interligadas. Interligadas, que é a Lagoa do Sarbo e a Nascente dos Palmeiras. Que essa Nascente dos Palmeiras é onde realmente nasce, historicamente... Onde nasce o Córrego das Palmeiras. Isso, historicamente é ali que é o berço de todas aquelas águas que estão ali da nossa volta. Então, essas lagoas são interligadas. Então, a gente correu isso e a gente conseguiu o desassoreamento. Fez todo um movimento graças ao Ministério Público, graças ao GAEMA, que aí ele obrigou a prefeitura a fazer, que era uma área que não tem. Foi feita uma nova caixa de contenção, que está lá, que não é desde que foi construída, que já tem mais de 3 anos, nunca foi limpa. Tem que precisa ser limpa. Quer dizer que... O mato está crescendo, nós plantamos árvores, plantamos uma média na época lá de umas 100 árvores, e elas devem ter morrido, porque os arranha-gato tomaram conta. Eu hoje não consigo entrar mais lá para dar manutenção. Eu tive lá agora esses dias, porque eu fui mostrar, porque nós estávamos com um problema de um vazamento muito sério lá de esgoto, na cabeceira da lagoa, que a gente já tinha pedido há mais de 2 anos, aí então o Ministério Público de novo, o Ministério Público obrigou a ir lá, e era Quer dizer que a prefeitura age, quando age, sob pressão. Sob pressão. Seu prefeito, está aí na hora de tomar cuidado, dar atenção ali para a Lagoa do Saibro, para a população em volta,
e para essa questão ambiental que está muito frágil ali na Lagoa do Saibro, né? Eu acho que precisa o secretário aí de Meio Ambiente, né, e outras secretarias, a questão da limpeza que você está falando aqui, que não há um projeto de limpeza. Eu acho que a população tem feito a sua parte, o Ministério Público também. Agora o Poder Público Municipal também tem que correr atrás, né? Ainda mais que é uma área muito sensível, né, dessas condições de ambiente, de água, de nascentes. Então tem que tomar conta, tem que ter um outro olhar mais presente, mais responsável. Sim. Não é mesmo? Com certeza. E uma coisa que eu questiono também, eu acho assim, como é uma área que está crescendo muito a nível imobiliário, por que essa parceria junto com os empreendedores que constroem lá não pode acontecer? Então, por exemplo, eu tenho ali um condomínio que foi feito e eu não tenho acessibilidade dos moradores para chegar para comprar um pão. Se nós não tivéssemos feito, junto com o Menegas naquela época, insistido junto com o Cícero, e o Cícero, o Menegas ter doado a parte de Bequinário, e o Cícero ter corrido atrás, o vereador Cícero na época, corrido atrás, para que algumas empresas cedessem, né, doassem o material de concreto para fazer o entorno da lagoa, eu ia ter só aquele pedaço da encosta. Quer dizer, naquela época, eu acho que eu enchi tanto o saco do Menegas, coitado, muito obrigada, Menegas, porque o Amadeu foi um cara muito parceiro. O senhor Cícero Nogueira, o senhor Cícero também foi pessoa muito batalhadora junto com a gente lá naquele período, para que acontecesse. Mas, em compensação, quando foi feita a revitalização agora, houve a revitalização através de uma verba que chegou, que quase nós perdemos, a gente pedia encarecidamente, falei assim, não adianta vocês fazerem esse pedacinho se você não aumentar uma calçada, porque eu tinha uma calçada que começava com 2,5 metros, que ia para 1,5 metro e virava 50 centímetros. Eu falei assim, então como que você vai me colocar uma calçada grande e depois ter uma calçada pequena? Então, ouvir a população local para ver o que a gente precisa. Né? Eu preciso de acessibilidade, eu preciso que as pessoas, por exemplo, são pessoas que vêm com carrinho, com criança, que não tem uma calçada para andar, tem que andar no meio da rua. Né? Então, está crescendo em volta. Então, o que esses empreendimentos estão fazendo para que essas pessoas não vivam só dentro do condomínio, e sim vivam em volta do seu arredor, até para poder se apossar da lagoa. Amparo, é tudo uma concepção da própria vida que as pessoas têm, né? Pessoa, enfim, presa em casa, dentro do condomínio, 4 paredes ali, e aquela perspecção de uma vida aberta, fechada ali. Mas uma outra coisa diferente seria exatamente essa inter-relação com o outro, com o vizinho, enfim, com a natureza, né? Exatamente. Eu acho que tem que ver qual é a perspectiva que prevalece nesses projetos, né? E, na verdade, assim, a gente teve uma briga muito séria. Quando eles fizeram a ação ali, eles conseguiram colocar a calçada, arrumar a calçada. E aí eu tenho, em frente à lagoa, eu tenho um gradil, que é todo aberto, para as pessoas poderem admirar a lagoa, o que é o necessário. E aí, quando foi para a calçada, eles me criaram um muro. Eu falei assim, meu Deus do céu, como que em um projeto como esse, onde a gente hoje fala em você integrar a população à natureza, você coloca um muro? Aí o cara foi lá e falou assim, não, é por causa de uma questão de segurança. Eu falei, mas segurança onde? É o contrário, você separa e você cria a oportunidade de pessoas se esconderem ali atrás. Eu gravei vídeo, falei com o cara que fez o projeto, fui falar com o prefeito não estava, aí eu falei com o assessor dele, ele conversou e não pôde fazer. E o muro está lá. Quer dizer, a conexão que eu podia criar com aquela natureza, eu fui tirada. Então não faz sentido. Eu preciso trazer a pessoa para a natureza, não o contrário. Amparo, isso é muito sério o que você está falando, né? Muito. É uma vida de muros, né? Uma sociedade murada para todo lado, né? Quer dizer, essa preocupação exagerada com a segurança, né? Ela acaba esmagando aquela vontade das pessoas que está no próprio ser humano, né? De se expandir, de se interrelacionar, de conviver com a natureza, né? E a gente vê isso aqui, inclusive, em Ribeirão Preto também, né? E eu questionei assim, já que não tem como tirar esse muro daí, não pode colocar o gradil igual? Não, porque esse muro é mais barato. Entra a questão econômica também, né? Nossa, mas eu fiquei muito brava, eu fiquei muito brava. Eu falei, gente, não faz sentido. Não faz sentido. Aí o muro está lá, né? Então agora eu falei assim, como que a gente faz agora? Ele falou, agora você tem que entrar com um novo pedido. Começar do zero. Começar do zero. Agora, você acha que o cara vai lá e tirar aquele muro? Não
vai. E vai ficar lá. E vai ficar lá. E é que é uma pena, porque eu, quando eu não tinha aquele muro, eu podia acompanhar qual planta estava nascendo, eu podia acompanhar o que tinha lá dentro, eu podia ver até o que estava lixo. Se eu estou passando, eu posso pegar aquele lixo e colocar para fora. E agora eu não tenho mais isso. Porque as pessoas, por conta do muro, elas se sentem, aquilo lá e aqui eu estou aqui. É a separação, né? Vai separando, vai segregando. Na verdade, é um processo de segregamento, né? Ou segregação, né? Isso. Entre as pessoas, entre E o meu moradores. genro diz uma coisa muito interessante. Quando as pessoas do bem não se apossam das áreas, as pessoas do mal se apossam. Então, o que eu preciso fazer é que as pessoas do bem interajam. Porque quando as obras começaram a ser feitas, eu falava para minha vizinha, leva seu filho para conhecer lá, para andar lá. Ai, mas eu tenho medo, Amparo. E se tiver alguém lá dentro da lagoa? Quer dizer, eu crio muros, eu possibilito. Agora, se eu tiro os muros, eu dou a oportunidade da pessoa pegar o netinho dela e levar até aquele pedaço, para olhar, para observar, para ver como é que o solo é vermelho. Agora, com isso, eu não consigo. E olha que foi o que eu consegui. Era para ter 1 metro e pouco, ele tinha que bater aqui em mim, aí eu consegui bater ele aqui. Então já é de bom tamanho. Você conseguiu tirar um palmo do muro. Tirei o palmo. E aí o cara falava assim, Amparo, a Caixa Econômica Federal não vai me pagar. Eu falei, não, fica tranquilo. Porque tirou 1 metro da altura do muro. Não, vai dar tudo certinho. Olha, eu rezei tanto. Eu falei, ai meu Deus do céu, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí deu certo. Aí eles fizeram lá o projeto e me tiraram a passagem da água para a lagoa. Falei, pelo amor de Deus, se você me tirar a única passagem que eu tenho para a lagoa, eu não vou receber essa água. Aí a gente foi e conversou com o engenheiro, conversou. Aí ele falou assim, eu vou fazer, mas se eu tiver problema, eu vou colocar a culpa em você. Ai, meu Deus do céu, de novo, vamos rezar. O que se percebe, o Amparo, que a questão ambiental muitas vezes não é levada em conta, né? Quando se faz esses projetos, se executa esses projetos, né? E se alguma coisa parece que não está na perspectiva, não está ali na mesa, né? Dos engenheiros, arquitetos, enfim, dos financiadores também. Né? E o que deu dó, por exemplo, nós tínhamos plantado algumas árvores ali, a gente tinha a cada 1 metro e meio nós tínhamos uma árvore. E quando esse projeto chegou, eu precisei arrancar algumas árvores de lá. Você precisava ver a dor das pessoas. Dolorido. Porque é uma árvore, né? É uma vida, né? Aí a gente tinha que ir lá, conseguir colocar num outro lugar. Mas hoje eu ando ali e eu sinto falta das árvores, porque elas não vão me oferecer a sombra que eu preciso. Amparo, nós estamos terminando o nosso programa. Que pena, né? Eu acho que essa conversa aqui ia render muito mais, ia longe, né? Ai, que bom. Mas eu só tenho muito a agradecer a sua vinda, a sua presença aqui hoje, né? Eu acho que foi, para quem é ribeirão-pretano, né? Já ouviu falar um pouco, por alto, da Lagoa do Saibro, né? Hoje, conheceu um pouco mais, ficou sabendo ali, né? De todas as suas vicissitudes, né? Você como líder comunitário e a população em torno ali da Lagoa, que vive aquilo ali, tem tanto interesse e apreço, né, para aquela região tão bonita da nossa cidade seja preservada. Muito obrigado por ter vindo, viu? Nossa, obrigado você pelo convite e vamos lá pelo lado Viso e Vida. Vamos lá. De outra vez nós vamos marcar uma outra entrevista para falar de outros projetos, tá? Muito obrigado. Pessoal, estamos terminando aqui então mais um Conexões dessa semana, prometendo voltar na próxima semana, né, aqui nos canais do Grupo Tati, né? Com mais uma entrevista, com mais um tema aí de grande importância e enfim, que interessa a toda a nossa comunidade, né? Até lá!